Você sabia que existem demônios específicos que atuam exclusivamente nos pecados sexuais? Espíritos imundos que não estão interessados em outra coisa senão te aprisionar através da luxúria, da pornografia, da fornicação e da masturbação? O que eu vou revelar aqui não é apenas mais um vídeo cristão. Isso pode ser o alerta que salvará a sua alma de um destino eterno de tormento. Prepare-se para uma verdade espiritual que foi escondida por muito tempo. Se você pensa que está tudo bem com sua vida espiritual só porque você frequenta a igreja, levanta as mãos durante o louvor e até participa de ministérios, esse vídeo é para você, porque o inimigo não está preocupado se você está dentro da igreja. Ele quer saber se você está limpo por dentro. E muitos que parecem santos por fora estão podres de pecado por dentro, sendo constantemente atacados e dominados por demônios sexuais. Esses espíritos têm nomes, têm estratégias e têm uma missão: te levar à destruição por meio do pecado sexual. Não importa se você é casado, solteiro, líder de célula, pastor ou apenas um membro novo. Se você ainda cede à pornografia escondida, se você ainda cai na masturbação constante, se você vive em relacionamentos fora do padrão de santidade, você já pode estar debaixo de uma maldição espiritual que abre portas para esses demônios atuarem livremente na sua vida. Muitos cristãos acham que o pecado sexual é algo natural, que Deus entende as fraquezas da carne. Mas o que ninguém te conta é que os pecados sexuais são um dos portais mais perigosos para a atuação demoníaca na vida de uma pessoa. Espíritos como íncubos e súcubos, entidades reais que se alimentam do prazer carnal, estão entrando na vida de muitos sem que eles sequer percebam. Eles atacam nos sonhos, nas fantasias, nas lembranças de pecados antigos. E cada vez que você cai, eles ganham mais força. Quantas vezes você prometeu a si mesmo: essa foi a última vez? Quantas madrugadas você passou se sentindo envergonhado depois de cometer o mesmo pecado sexual de sempre? Você ora, chora, pede perdão, mas dentro de você, sente que está preso? Essa prisão tem nome, tem raiz e tem origem espiritual. É exatamente por isso que esse vídeo existe, porque enquanto você trata o pecado sexual como um erro humano, o reino das trevas continua te manipulando como uma marionete. Eles não querem apenas te fazer pecar, eles querem te afastar de Deus, te fazer perder a sensibilidade ao Espírito Santo e te conduzir lentamente ao inferno. Um lugar que, infelizmente, muitos que estavam na igreja já conhecem. E foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher que, por fora, parecia ter uma vida perfeita, mas por dentro, escondia um segredo que a levaria a presenciar o que nenhum ser humano gostaria de ver. Essa mulher de quem vou te falar agora não era alguém distante da realidade que você conhece. Ela não era uma pecadora declarada, nem alguém que rejeitava Deus abertamente. Pelo contrário, ela era formada em odontologia, respeitada na sua profissão, atendia pacientes com carinho, cuidava da sua família, pagava seus dízimos, participava da igreja, cantava nos cultos e, aos olhos de todos, era uma cristã exemplar. Sim, ela estava dentro da igreja, mas o que ninguém via era o que acontecia dentro do coração dela. É aí que mora o perigo, porque os pecados sexuais não gritam, eles se escondem. Eles se alimentam do silêncio, da aparência, da rotina religiosa que mascara o que realmente está acontecendo no interior. Ela achava que estava tudo certo com Deus. Orava de vez em quando, lia a Bíblia de forma esporádica e se sentia protegida pelo simples fato de fazer parte de uma comunidade cristã. Mas o que ela não percebia era que havia brechas espirituais abertas, e essas brechas estavam sendo exploradas por espíritos demoníacos, especializados em atacar por meio do desejo sexual. Pequenos pensamentos impuros surgiam, mas ela os ignorava. Um vídeo que ela assistia sem querer, mas que causava excitação. Sonhos estranhos, toques noturnos, sensações que ela não conseguia explicar. E mesmo assim, continuava achando que era apenas coisa da mente. Mas não era. O mundo espiritual estava se movendo. Os demônios sexuais, muitas vezes ignorados ou ridicularizados até mesmo por líderes religiosos, já haviam encontrado legalidade para agir. E a partir desse ponto, ela começou a sentir uma frieza espiritual estranha. A vontade de orar diminuía,
A palavra de Deus já não penetrava mais no coração. O prazer mundano começou a parecer mais interessante do que a presença do Espírito Santo. Isso é o que muitos vivem hoje. Estão aprisionados pelo pecado sexual, achando que estão bem só porque ninguém sabe. Essa mulher estava exatamente assim. Por fora, tudo perfeito. Por dentro, completamente presa. Mas a pior parte ainda estava por vir. Porque quando se insiste em viver uma vida de aparências espirituais, enquanto se mantém portas abertas para o pecado sexual, cedo ou tarde Deus permite que algo aconteça. Não por crueldade, mas por amor. Foi então que, numa noite aparentemente comum, essa mulher teve uma experiência sobrenatural. E o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela sentiu, vai te chocar profundamente. O inferno é real, os gritos são reais, e os castigos para os pecados sexuais não são simbólicos, são eternos. Foi a partir de pequenas concessões que tudo começou, coisas que, para muitos, parecem inofensivas, mas que no mundo espiritual representam portas escancaradas para a ação de demônios sexuais. Mesmo sendo cristã, mesmo estando dentro da igreja, essa mulher começou a dar espaço em sua mente para pensamentos impuros, que surgiam de forma sutil, mas se tornavam cada vez mais constantes. Cenas que ela assistia sem intenção, conversas carregadas de sensualidade no ambiente de trabalho, olhares e lembranças do passado. Tudo isso foi alimentando uma área que, até então, ela achava que já estava rendida a Deus. Só que esses pensamentos começaram a gerar frutos. Logo vieram os sonhos eróticos, realistas, intensos, vívidos. Sonhos em que ela sentia prazer carnal com figuras conhecidas ou até com estranhos. E por mais que acordasse envergonhada, ela não levava aquilo em oração. Ela não repreendia. Ela não buscava discernimento espiritual. Com o tempo foi achando normal. Afinal, é só um sonho, não é? Mas o que ela não sabia é que esses sonhos eram formas sutis de opressão demoníaca, onde espíritos como íncubos e súcubos agem na alma da pessoa durante a vulnerabilidade do sono, alimentando cadeias invisíveis que, dia após dia, aprendem mais. Então veio a pornografia. Não era algo diário no início. Era de vez em quando, geralmente à noite, sozinha, quando o silêncio da casa dava lugar à solidão e ao desejo. Ela dizia para si mesma: é só hoje. Deus entende minha fraqueza. Mas cada clique, cada vídeo, cada imagem vista em segredo, era como uma corda espiritual que os demônios puxavam com mais força, amarrando sua alma no vício. E junto com isso, vieram as práticas ocultas do prazer, a masturbação, alimentada pelas cenas impuras que ela consumia e pelas memórias que carregava. E mesmo com o coração apertado depois do ato, mesmo com a alma gritando por socorro, ela continuava repetindo o ciclo, acreditando que poderia parar a qualquer momento. E quando o corpo já estava tomado por esses desejos, veio o próximo passo: os relacionamentos sem aliança. Homens que apareciam com palavras doces, com carinhos momentâneos, mas sem compromisso algum com Deus. Ela se envolveu emocionalmente, se entregou fisicamente, acreditando que poderia consertar depois. Mas a cada novo envolvimento, mais portais espirituais eram abertos. O pecado sexual não afeta só o corpo. Ele contamina a alma, suja o espírito e quebra a comunhão com o céu. E o que começou com um pensamento impuro, agora já era uma prisão invisível, alimentada por demônios que se fortaleciam a cada queda dela. E foi nesse exato estado de fragilidade espiritual que algo inesperado aconteceu. Foi nesse ponto, mergulhada em seus próprios desejos e conflitos, que os sinais espirituais começaram a se manifestar com mais clareza, mas ela não os reconheceu. Aquela mulher, que antes sentia a presença de Deus em pequenos momentos, agora enfrentava uma frieza espiritual assustadora. Suas orações se tornaram monótonas, vazias. Abria a Bíblia e não conseguia mais compreender ou sentir impacto. Os louvores que antes tocavam o coração agora pareciam apenas sons. E mesmo assim, ela continuava fingindo que estava tudo bem. Ela achava que era só estresse, um esgotamento comum da rotina corrida, da pressão do trabalho,
dos compromissos diários. Mas no mundo espiritual, uma guerra já estava declarada, e ela era o alvo principal. O distanciamento de Deus era real, e aos poucos, ela começou a perceber que as tentações aumentavam, enquanto sua resistência diminuía. Pensamentos lascivos se tornavam constantes, pesadelos frequentes, ataques espirituais durante a madrugada. Ela acordava ofegante, com sensações estranhas, com toques invisíveis, com uma inquietação que não sabia explicar, e mesmo assim, preferia acreditar que era apenas coisa da mente. Isso é mais comum do que você imagina. Quantos de nós, hoje, estamos sentindo os mesmos sintomas? Frieza espiritual, distanciamento da presença de Deus, cansaço sem motivo e opressões que sufocam a alma, mas ainda assim ignoramos, achando que vai passar, que é só um momento, que logo tudo melhora. Só que o mundo espiritual não funciona assim. Quando há pecado sexual oculto, especialmente aqueles ligados à pornografia, masturbação, fornicação e desejos impuros, os demônios ganham legalidade para se aproximar, para tocar, para oprimir, para esfriar completamente a vida espiritual de uma pessoa. E era exatamente isso que estava acontecendo com ela. Nos cultos, ela já não conseguia adorar. Quando fechava os olhos, via imagens sensuais. Quando tentava se concentrar, lembranças de cenas impuras surgiam. Aquilo não era mais uma simples tentação. Era um ataque direto à sua comunhão com Deus. Uma tentativa de apagar qualquer fagulha de arrependimento e santidade que ainda restava. Mas mesmo com tudo isso, ela não buscava ajuda. Tinha vergonha, tinha medo de ser julgada. Preferia manter as aparências. Continuava se enganando, acreditando que com o tempo tudo se ajustaria. E enquanto isso, os espíritos imundos que atuam por meio dos pecados sexuais estavam cavando cada vez mais fundo em sua alma. Espíritos que se alimentam do silêncio, da vergonha e da falsa normalidade, até que algo muito mais intenso, muito mais sombrio, muito mais revelador aconteceu. Algo que ela jamais imaginaria viver. Foi numa noite comum, durante um período de jejum e oração que ela havia decidido fazer sozinha, em silêncio, no quarto. Depois de tantos dias sentindo aquele vazio espiritual, ela finalmente entendeu que algo estava errado e pela primeira vez em muito tempo se ajoelhou com o coração verdadeiramente quebrantado. Ela não usou palavras bonitas, nem repetiu frases religiosas. Ela apenas chorou, rasgou sua alma diante de Deus e disse: Senhor, se há algo que precisa ser quebrado, me mostra. Se há algo me afastando de ti, revela. Foi nessa oração sincera, no momento em que o arrependimento começou a brotar, que o céu se moveu. O ambiente do quarto, que antes era só um lugar comum, se transformou. A atmosfera ficou densa. O ar parecia pesado, como se algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer. Ela sentiu as pernas fraquejarem, o corpo perder as forças, a mente começar a flutuar em uma escuridão silenciosa. Seu corpo caiu ao chão. Ela não sabia se havia desmaiado, se estava sonhando ou se era algo mais profundo. Mas o que aconteceu a seguir não deixava dúvidas. Ela estava sendo levada em espírito para viver uma experiência sobrenatural que marcaria sua alma para sempre. Tudo ao redor escureceu. Não havia mais cama, nem paredes, nem luz. Havia apenas um silêncio denso, cortado por uma presença gloriosa que se aproximava. Uma figura luminosa surgiu diante dela. Era um ser com aparência resplandecente, e sua voz carregava ao mesmo tempo amor e autoridade. Ela não sabia se era Jesus ou um anjo, mas sabia que aquilo vinha do céu. E então, com firmeza, aquela presença disse: Vou te mostrar algo, mas esteja preparada, pois o que você verá não será fácil de suportar. Ela queria perguntar, mas não conseguia. Sua boca não se movia, seu corpo não reagia. Ela era levada, conduzida por uma força invisível, como se estivesse voando em meio a trevas profundas. E no fundo do seu espírito, ela entendia. O que estava prestes a ser revelado era espiritual, real e necessário. Era uma resposta do céu à sua oração. Uma revelação que exporia a verdade por trás de toda aquela opressão.
de toda a prisão causada pelos pecados sexuais que ela ignorava por tanto tempo. E então, diante dos seus olhos, o que parecia uma escuridão sem fim começou a se abrir, como um abismo se revelando no meio do nada. Uma fenda no mundo espiritual. Ela estava prestes a ver com seus próprios olhos o que acontece com aqueles que se entregam ao pecado, ao prazer carnal, à pornografia, à fornicação, à masturbação e jamais se arrependem. Um lugar onde a misericórdia já não existe mais. A fenda que se abriu diante dela parecia sem fim. Era como se um abismo estivesse rasgando o próprio tecido da realidade. Ela foi sendo puxada para baixo, cada vez mais fundo, envolta por uma escuridão espessa, viva, sufocante. O ar, que antes ainda parecia existir, agora desaparecia por completo. Ela tentava respirar, mas era como se seus pulmões lutassem contra algo invisível. E então, de repente, o calor começou a crescer. Um calor que não vinha de fora, mas que parecia consumir tudo por dentro. A carne, os ossos, a alma. Um calor que não era apenas físico, era espiritual, carregado de condenação. Os olhos dela se esforçavam para enxergar alguma coisa, mas tudo era negro, um breu que não permitia a esperança. Mas aos poucos, começaram a surgir luzes fracas, vermelhas, pulsantes, como brasas acesas espalhadas em meio às trevas. E junto com essas luzes, gritos começaram a ecoar, gritos que ela jamais esqueceria. Não eram apenas de dor física, eram gritos de desespero, de arrependimento tardio, de almas que agora sabiam que não havia mais retorno, nem perdão, nem misericórdia. Vozes que imploravam por uma segunda chance, mas que só encontravam silêncio e zombarias demoníacas como resposta. O cheiro era insuportável. Enxofre, carne queimada, podridão, cada inspiração doía. Era como se ela estivesse respirando o sofrimento. A dor não vinha de feridas visíveis, mas de uma agonia interior, como se sua alma estivesse sendo comprimida. Em todos os lados, ela ouvia gemidos, choros, ranger de dentes. Demônios horrendos, com formas distorcidas e olhos em brasa, arrastavam almas por correntes, zombando delas. E em meio a tudo isso, o calor aumentava a cada segundo. Não era como o fogo que conhecemos na Terra. Era um fogo que queima a essência da existência. Não havia ar, nem descanso. Apenas dor, culpa e lamento. Cada passo que ela dava, se é que aquilo podia ser chamado de passo, a levava mais para dentro desse cenário apavorante. A sensação era de que o chão pulsava como carne viva e gritos ecoavam de dentro da própria terra. E mesmo cercada por tantos sons, o que mais a atormentava era uma presença ausente. Deus não estava ali. A ausência de Deus era o verdadeiro tormento do inferno. A certeza de que aquele lugar era final, que os que ali estavam jamais sairiam, e que estavam pagando eternamente pelos pecados que recusaram abandonar em vida, especialmente pelos pecados sexuais, aqueles que muitos consideravam leves, aceitáveis, normais. Enquanto ela era conduzida por aquele lugar de tormento, chegou diante de uma região ainda mais sombria e terrível, um vale separado, como se fosse um setor específico dentro do inferno. O ser que a acompanhava lhe disse com voz firme e pesarosa: "Este é o vale dos pecados sexuais." Ao pisar ali, o ar se tornava ainda mais denso. As chamas pareciam mais altas e o sofrimento mais desesperador. Era como se o próprio inferno intensificasse o castigo daqueles que, em vida, se entregaram à pornografia, à masturbação, à fornicação, ao adultério e aos desejos impuros sem arrependimento. Ela viu pessoas com os olhos em chamas, literalmente. Eles gritavam, cobriam o rosto, mas não havia alívio. O ser que a guiava explicou: "Estes são os que alimentaram seus olhos com pornografia, consumiram imagens impuras, abriram portais para espíritos imundos, permitiram que demônios entrassem pela janela da alma. A cada tentativa de fechar os olhos, as chamas aumentavam. Não havia descanso. Era um tormento eterno para quem achou que assistir vídeos pornográficos era um pecado pequeno, aceitável. Mais adiante, viu mãos se desfazendo, dedos que derretiam
se contorciam e depois voltavam a se formar só para sofrer novamente. Eram os que haviam se entregado ao vício da masturbação. As mãos que buscaram prazer carnal solitário agora eram instrumentos de tortura. Demônios zombavam, tocavam neles e diziam: "Vamos ver agora se essas mãos ainda te trazem prazer." E eles choravam, suplicavam, mas era tarde demais. O que em vida era considerado algo natural, ali era punido com dor infinita. Logo ao lado, ela viu pessoas presas em espécie de cápsulas espirituais. Elas gritavam como se estivessem sendo invadidas, e de fato estavam. Espíritos demoníacos entravam em suas mentes, forçando visões sexuais, colocando pensamentos impuros repetidamente, torturando suas consciências com fantasias incontroláveis. Esses, explicou o ser celestial, são os que viveram em sonhos eróticos e pensamentos lascivos. Nunca vigiaram suas mentes, nunca lutaram contra os desejos ocultos. E então, viu algo ainda mais doloroso. Homens e mulheres que eram forçados a reviver as cenas das traições que cometeram em vida. Cada ato de adultério era reproduzido diante deles, enquanto seus cônjuges espirituais, as memórias do que feriram, os olhavam com dor. Eram acorrentados e obrigados a repetir tudo, em ciclos eternos. "Esses são os adúlteros", disse o guia. Achavam que ninguém sabia, que poderiam esconder. Mas aqui, tudo é exposto. Por fim, viu aqueles que usaram seus corpos para seduzir. Pessoas que viviam da sensualidade, que provocavam com olhares, roupas, gestos. Eles eram perseguidos por demônios horrendos, com rostos deformados, que zombavam e os forçavam a dançar, a se expor, como faziam na terra. Cada movimento era acompanhado por risos diabólicos. O inferno os marcava como instrumentos de escândalo, e o tormento deles era o riso constante do próprio inferno. Em meio àquele cenário de dor insuportável, de gritos incessantes e punições eternas por pecados sexuais, que tantos consideram normais, ela foi tomada por uma angústia profunda. Seu coração parecia esmagado pela dor que via, e mesmo sendo apenas espectadora daquela realidade, sentia o peso das almas condenadas como se fosse o dela. Foi então que, no meio do vale, a atmosfera mudou. A escuridão cedeu espaço a uma luz intensa, santa, que cortava as trevas como uma espada flamejante. Tudo silenciou por um breve instante. E foi nesse momento que ela ouviu a voz de Jesus. Não era uma voz comum. Era uma voz que perfurava o espírito, forte, mas cheia de amor, justa, mas carregada de misericórdia. E ele disse com firmeza: "Muitos estão dentro das igrejas. Cantam, oram, dizem que me amam, mas vivem em fornicação. Se entregam à masturbação, alimentam-se da pornografia, vivem em relacionamentos impuros, acham que a minha graça os cobre, mas se esqueceram da minha santidade." Ela não conseguia levantar os olhos. Tamanha era a glória que emanava daquela presença. Seu corpo tremia, sua alma chorava, a voz continuava: "Eu os amo, mas a minha justiça não pode ser ignorada. O pecado sexual não é leve, não é passageiro, não é justificável. Ele destrói almas, mancha o templo do espírito e abre portas para a ação demoníaca. Quantos clamam por libertação, mas não querem abandonar o pecado? Quantos dizem: Senhor, Senhor, mas em secreto estão amarrados por demônios da luxúria, da lascívia e do engano?" Ela ouvia cada palavra como uma espada atravessando seu espírito. Era como se tudo o que ela havia vivido estivesse sendo revelado ali, com precisão cirúrgica. E então, Jesus fez uma pausa. O silêncio era quase sufocante. E com tom solene, ele declarou: "Volte, volte e avise ao meu povo. Diga a eles que o inferno é real, que os pecados sexuais estão levando multidões à condenação, que não adianta a aparência de santidade se o coração ainda pertence ao pecado." Ela sentiu naquele instante que estava recebendo uma missão. Não era apenas um aviso para ela mesma. Era um chamado, um envio, uma responsabilidade divina. Era como se o próprio céu estivesse lhe dizendo: "Desperta, abre a boca, grita, porque muitos ainda têm tempo de se arrepender. Mas o tempo está acabando." E ao redor dela, os gritos dos condenados voltaram a ecoar. O calor retornou.
O fedor do enxofre encheu suas narinas outra vez, e os demônios voltaram a zombar. Mas dentro dela, algo havia mudado. Ela agora carregava a voz do próprio Cristo ressoando em sua alma. Num piscar de olhos, tudo mudou. O som dos gritos cessou, a pressão infernal foi retirada, e ela sentiu como se estivesse sendo arrancada daquele lugar com violência. Uma força invisível a puxou para cima com urgência, como quem resgata alguém prestes a se afogar. Quando seus olhos se abriram, ela estava deitada no chão do quarto, o rosto molhado pelas lágrimas, o corpo suado e trêmulo. A primeira coisa que fez foi chorar de forma intensa, desesperada, como quem havia visto o indescritível, e de fato, tinha visto. Ela havia sido levada ao vale dos pecados sexuais, e cada cena, cada voz, cada palavra de Jesus ainda ecoava forte dentro dela. Sentou-se lentamente, levou as mãos ao rosto e repetia baixinho: meu Deus, era tudo real, tudo real. A dor espiritual ainda latejava em seu peito. Por um instante, ela pensou que havia enlouquecido, que aquilo não passava de um pesadelo, mas dentro da sua alma havia uma certeza que esmagava qualquer dúvida. Ela havia sido visitada pelo próprio Jesus, e agora carregava um propósito eterno. E esse propósito não era pequeno. Ela foi marcada, comissionada, enviada para cumprir uma missão, contar ao mundo aquilo que o mundo se recusa a ouvir. A ficha caiu com força. Ela havia vivido de aparências por tempo demais. Uma cristã de fachada, que sorria nos cultos, mas que no secreto alimentava desejos carnais, caía nos mesmos pecados sexuais e justificava seus erros com argumentos frágeis. Ela entendeu que milhares estão como ela estava, na igreja, mas longe de Deus, com a boca louvando, mas com o coração amando o pecado. Agora, ela precisava romper o silêncio. Precisava gritar. Precisava alertar todos aqueles que pensam que dá para conciliar o evangelho com a sensualidade, a vida cristã com a pornografia, a santidade com a masturbação. A missão era clara: despertar os que estão dormindo no pecado, mesmo dentro das igrejas. Mostrar que o inferno é real, que os demônios sexuais não são ficção, que há castigos eternos para os que zombam da santidade de Deus. Mas mais do que isso, ela entendeu que precisava conduzir as pessoas ao verdadeiro arrependimento, aquele que não é emocional, mas espiritual, que gera transformação, que rompe as correntes, que fecha os portais abertos pelos pecados sexuais, porque enquanto houver fôlego, há esperança. Mas o tempo da misericórdia está se esgotando. Ainda ajoelhada, com os olhos fixos no chão, ela clamou mais uma vez: Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, usa minha dor, que tudo isso sirva para tirar alguém da condenação eterna. E foi aí que ela sentiu algo diferente, algo nascendo dentro de si. Não era medo, era autoridade. Autoridade para falar de um lugar onde poucos tiveram coragem de olhar. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você durante cada parte desse vídeo, não ignore esse chamado. Isso não foi apenas um relato, foi um alerta do céu para a sua vida espiritual. Talvez você esteja vivendo exatamente como essa mulher, preso aos pecados sexuais, achando que está tudo bem só porque está dentro da igreja. Mas hoje, Deus está te dando uma oportunidade de romper com esse ciclo. Se você quer ser liberto, ore comigo agora. Não importa onde você esteja, feche os olhos e diga com sinceridade: Senhor, eu reconheço minhas quedas, reconheço minha fraqueza. Eu peço perdão pelos pecados sexuais que tenho praticado, conscientes ou não. Quebra as correntes que me prendem, fecha as portas que eu abri e me purifica com o teu sangue. Eu quero ser liberto, eu quero viver em santidade. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, escreva aqui nos comentários: eu escolho a santidade. Essa é a palavra que define o nosso propósito neste canal. Cada vez que você declara isso, você está se posicionando espiritualmente. Se inscreva agora no canal, porque aqui você vai encontrar mais verdades que a maioria das igrejas tem medo de pregar. Conteúdos que vão confrontar, libertar e fortalecer sua caminhada com Deus. Deixe seu like se você chegou até aqui.
Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas. E por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa verdade antes que seja tarde demais. Muitos estão enganados, vivendo em fornicação, vícios sexuais, pornografia e acham que tudo está certo, mas você pode ser um instrumento de libertação na vida deles. E não saia ainda. O próximo vídeo está aparecendo aí na tela agora. Clique e continue assistindo. Deus ainda tem algo forte para falar com você hoje.